Oi, eu sou o Dan e hoje eu vim aqui trazer uma lista com alguns livros bem fáceis pra você que não gosta muito de ler. Eu sei que principalmente durante a pandemia muitas pessoas já cansaram de tudo, tá? Já cansaram, já não tem mais série pra assistir, que também não aguenta mais ficar assistindo, já não aguenta mais ficar jogando, já não aguenta mais estudar e trabalhar e quer fazer alguma coisa diferente, quer passar o tempo com uma coisa diferente. E daí que entra a leitura, não é mesmo? Eu sempre gosto de lembrar que a leitura ela é algo completamente subjetivo, então o que você considera ótimos livros, outras pessoas podem não considerar e tá tudo bem também, sabe? Eu acho que uma coisa que não tá certo é a gente impor nossos gostos literários em cima de outras pessoas, porque hoje eu vim aqui te apresentar literatura de entretenimento, tá bom? Livros de ficção científica, livros de fantasia, livros de romance, livros pra você ler, pra você se divertir, pra você passar o tempo e não simplesmente pra você ler um negócio cabeça, entendeu? Mas antes de começar o vídeo, não se esquece de clicar no joinha, se inscreva aqui nesse canal caso você ainda não tenha se inscrito. Se você quiser comprar alguma coisa na Amazon, Submarino, Americanas ou Shoptime, eu tenho todos esses links comissionados aqui embaixo. E eu quero dizer que se você comprar com esses links, você me ajuda demais mesmo, porque eu recebo uma comissão referente à sua compra, tá bom? Então, isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo aqui pra internet e pagar minhas contas, não é mesmo? Me siga nas minhas redes sociais, é tudo @café com Dan, Twitter, Instagram e lá na Twitch, tá? Lá na Twitch a gente tá fazendo live de foco e produtividade todos os dias, agora a partir das 23 horas. Então, se você é uma pessoa que dorme tarde, se você é uma pessoa que trabalha mesmo de madrugada e você quer aproveitar esse príncipe de produtividade pra você realmente se tornar uma pessoa mais produtiva, então bora lá a partir das 23 horas, todos os dias, segunda a sexta, lá na Twitch, beleza? Na verdade, a nossa primeira indicação, ela é o começo de uma série, né? O começo de uma saga de 4 livros. Eu tô falando, então, de Cinder, da autora Marissa Meyer. Gente, essa saga foi toda lançada aqui no Brasil pela editora Rocco, tá bom? E vai ser o reconto de 4 contos de fadas diferentes, tá? Então, primeiro a gente tem o primeiro volume, que é Cinder, que é o reconto da Cinderela. O segundo, que é Scarlet, que é o reconto da Chapeuzinho Vermelho. O terceiro é Cress, o reconto da Rapunzel, e o quarto, Winter, o reconto da Branca de Neve. Essa saga eu li ela inteira em maio de 2020, tá? Então eu literalmente peguei um mês inteiro, fechei um mês pra ler essa saga. Eu amei os livros, tem algumas ressalvas com relação ao segundo e o quarto livro, mas no geral eu gostei bastante da saga. Essa é uma saga de ficção científica jovem adulto, tá bom? Então, se você gosta de coisas assim mais dinâmicas, se você gosta de alguma coisa com mais ação, principalmente ação, gente, isso aqui é o que mais tem, é ação, muito diálogo, tá? Então eu acho que pra gente começar a ler, pra gente pegar o hábito da leitura, é interessante a gente pegar livros que eles tenham bastante diálogo. E a saga de Cinder é uma saga que tem bastante diálogo, tá bom? Aqui nessa saga, então, a gente vai acompanhar a Cinder, que ela é uma ciborgue, né? Ela é uma mulher com partes do corpo cibernéticas. Ela é maltratada pela madrasta e pelas meia-irmãs. E aí tem toda aquela farofada que a gente gosta, o príncipe se apaixona por ela, mas ela é só um ciborgue, ela é um simples ciborgue. E aí tem o negócio do povo lunar, que é um povo que tem poderes. Gente, é uma farofa muito gostosa. Eu imagino que vocês vão gostar, porque eu simplesmente adorei. A minha segunda indicação aqui é de O Sol Também é uma Estrela, da Nicolai Jung, tá? Esse livro ele foi lançado aqui no Brasil pela editora Novo Conceito, né? Eu acho que agora os direitos devem ter passado para Arqueiro, mas eu não tenho certeza. Nessa história a gente vai acompanhar a Natasha e o Daniel. A Natasha, ela tem um problema ali com a imigração, né? A família dela tem um problema com a imigração. Basicamente, eles estão ilegais dentro dos Estados Unidos. E o pai da Natasha fez uma merda, ele bêbado, contou pro policial toda a vida dele, falou que eles vieram ilegais, que eles estão ilegais no país, e então a família da Natasha vai ter que ser deportada, tipo, no dia seguinte. E a Natasha é a única que tá correndo pra tentar salvar a família, pra tentar continuar no país em que ela conhece de verdade. Já o Daniel, ele vem de uma família coreana que é muito preocupada com os filhos. É uma família típica coreana, então eles têm uma lojinha ali num bairro coreano de Nova York, alguma coisa assim. E o Daniel, basicamente, ele vai ter que escolher entre a própria felicidade e agradar a família dele, porque a família dele, como eu falei, é bastante preocupada com o futuro deles, né, dele e do irmão dele. Então eles querem que ele se torne médico, porque eles acham que a verdadeira felicidade, ela vem quando você tá bem em um país, né, um país que já te rejeita, mas que você está bem financeiramente, que você consegue se manter, que você não possa passar fome. E a gente sabe que realmente isso é uma realidade, né? E o caminho da Natasha e do Daniel acabam se cruzando nesse único dia, né? Esse dia que a Natasha precisa encontrar o advogado para salvar a vida dela e o Daniel precisa decidir se ele vai ou não fazer a entrevista dele pra faculdade. Eles se encontram nesse dia, o Daniel, ele já se apaixona pela Natasha e o foco do dia dele vai ser fazer com que a Natasha se apaixone por ele também, pra eles ficarem de casalzinho, né? Eu gosto bastante dos romances da Nicola, eu acho que a forma dela de falar sobre o mundo é muito única, sabe?
ela consegue abordar temas muito importantes numa história de farofa, né, num romancezinho bem água com açúcar, bem farofinha mesmo. Principalmente nesse livro, ela vai ser muito didática com relação a como os imigrantes são tratados nos Estados Unidos, em que basicamente a vida das pessoas diferentes pouco importa nesse país. Então, o grande vilão, eu gosto sempre de ressaltar que o grande vilão dessa história é o próprio governo dos Estados Unidos, é o próprio sonho americano, porque a família da Natasha foi justamente para os Estados Unidos por conta do grande sonho americano, que na verdade nunca existiu. O terceiro livro que eu venho indicar aqui é Tudo e Todas as Coisas, que também é da Nicola Yoon. Esse livro foi publicado pela Novo Conceito aqui no Brasil e ele vai contar a história da Maddie. A Maddie, ela tem uma doença muito rara e também muito famosa, né, que é uma imunodeficiência primária. Basicamente, ela não pode sair de casa. O corpo dela não tem anticorpos para ela combater a mais besta das doenças, sabe? Então ela pode morrer por absolutamente qualquer coisa. Então tudo na casa da Maddie é extremamente controlado, até o próprio ar que entra na casa entra por um filtro muito especial, muito minucioso. E a vida da Maddie vai mudar porque ela vai conhecer um vizinho, né, um rapaz que chega ali pra morar na casa do lado, que é o Wally. O Wally, ele é aquele garoto misterioso, é aquele garoto que anda de skate, aquele garoto estiloso e tudo mais. Ela fica, obviamente, apaixonada. Ela nunca teve, assim, um contato muito próximo com as pessoas, porque o mais próximo que ela tem de contato na vida dela é a mãe dela e a enfermeira. Então, ela não sabe muito bem como lidar com as pessoas, então ela fica literalmente vigiando a família vizinha. E os dois, eles vão começar trocando mensagens através da janela, justamente porque eles não podem se ver. Eles começam trocando mensagens pela janela e depois eles começam a conversar diariamente por e-mail. E vocês já sabem que essa é uma história que ela vai ser trágica, porque é um romance que é fadado ao fracasso, né? Esse foi um livro também que eu gostei muito. Os dois livros, eles já têm adaptação, tá? Então, se vocês quiserem assistir o filme também, fica aí uma recomendação. Eu recomendo mais especificamente o filme Tudo e Todas as Coisas, que é o filme mais fiel ao livro, porque O Sol Também é uma Estrela tem, tipo, 30%, 40% de base no livro e o resto é invenção dos roteiristas, sabe? O próximo livro dessa lista também foi um surto. Esse foi um livro que eu li em um único dia, que foi Por Favor Ignore Verdades, da autora A.S. King. Esse livro foi publicado aqui no Brasil pela Novo Século, tá? E já faz muito tempo que eu não vejo ninguém falando sobre esse livro. Eu acho que ele é um livro de 2016. No começo, acho que até ouvi uma galera falando, só que depois simplesmente morreu. Nessa história, a gente vai acompanhar a Vera Dites, que tá de luto pelo seu amigo de infância, Charlie Cohn. Eu acho que é assim que fala. Vou chamar só de Charlie, tá? A gente vê logo no começo que esse luto ele é bastante desconfortável pra ela, porque ela e o Charlie, eles já não estavam se dando assim tão bem. Na verdade, eles já nem eram amigos mesmo, então ela não sabe muito bem como administrar esse sentimento de luto por ele. E ao longo desse livro a gente vai acompanhar a rotina da Vera como entregadora de pizza, né? É o que ela faz, ela trabalha como entregadora de pizza. E a gente também vai intercalando com alguns momentos no passado pra gente entender como que era o relacionamento da Vera com o Charlie e o que aconteceu pra que eles deixassem de ser amigos, né? Essa é a grande premissa do livro, e também o grande mistério sobre a morte dele, né? A morte dele é uma morte misteriosa. Ela não sabe muito bem como contar isso pra gente no começo, mas a gente vai descobrir conforme vai andando a história. Eu acho que justamente por ter capítulos intercalados entre passado e presente, esse livro ele é muito viciante. Então, sempre que você quer saber sobre o final de um capítulo, a autora vem te mostrando o que você queria saber no final do outro capítulo. Então, faz a leitura ela realmente voar muito. E esse livro, eu acho que ele já não é um livro que ele tem muitos diálogos, né? Ele tem mais um negócio assim de pensamentos mesmo, sobre a Vera pensando sobre, enfim, o dia a dia dela. Ela não conversa muito com as pessoas também, né? Ela é uma pessoa um pouco mais fechada, mas a gente consegue ver que ela é uma adolescente normal, uma adolescente comum, mas extremamente fragilizada, extremamente sensível por tudo que aconteceu, né? Então, acho que é seguro dizer que ela é uma adolescente bastante deprimida. E justamente por falar sobre depressão, acho que ele é um livro que ele vale super a pena estar aqui, porque ele é um tema importante, né, a ser levantado, e também porque eu achei a leitura dele extremamente maravilhosa, extremamente fácil, sabe? E o último livro dessa lista, ele é Coraline, do Neil Gaiman. Esse eu tenho físico pra mostrar pra vocês. Esse livro foi publicado aqui no Brasil pela editora Intrínseca e eu ganhei ele do Alisson Gustavo, um inscrito aqui do canal. Alisson, um beijo pra você, muito obrigado pelo presente, viu? Eu amei mesmo esse livro, tanto é que ele tá aqui nessa lista. Esse daqui já é um livro infanto-juvenil, então se você é criança ou se você gosta de livros mais infantis, esse aqui é um ótimo livro pra você. Essa história aqui começa com a mudança da família da Coraline pra um complexo, né, pra um grande casarão
chão que foi transformado num complexo de apartamentos. E a Coraline, ela é uma menina muito curiosa, então logo no começo a gente vê que ela gosta muito de explorar ali o quintal, ela gosta de explorar a casa dos vizinhos, meio que conhecer a galera que tá morando por ali. Só que essa história de fato ela começa quando um dia tá chovendo muito e ela não pode explorar do lado de fora. E, né, depois de ela atormentar os pais dela, o pai dela fala pra ela assim: tá bom, então faz o seguinte, explora dentro de casa, a gente não viu tudo que tem por aqui, então vai brincar dentro de casa só pra me deixar em paz, sabe? Basicamente isso. Gente, ela conta os ladrilhos da casa, ela conta as lâmpadas, ela conta tudo na casa de tão entediada que ela tá, sabe? E de tão imperativa que ela é. E durante essa exploração, lá na sala de estar dela, ela encontra uma porta que, quando ela abre essa porta, ela dá justamente para um outro mundo. Nesse outro mundo, as pessoas têm olhos de botões costurados nos olhos e são todos muito solícitos com ela. Todo mundo gosta da Coraline, todo mundo quer agradar a Coraline. Lá a mãe dela faz as melhores comidas, o pai dela é muito legal. Então todo mundo, na verdade, quer que ela se sinta muito bem nesse novo mundo. Só que a mãe dela, em certo momento, ela pede uma única coisa em troca. Ela pede pra Coraline costurar olhos de botões no lugar dos olhos dela e pra que ela fique lá com eles pra sempre. É claro que a Coraline fica muito encantada, né? Mas ela não quer costurar olhos de botões nos olhos dela. Então é uma coisa que incomoda ela, mas isso não impede ela de querer voltar pra esse outro mundo, pra essa outra casa, onde todo mundo é muito legal com ela. Eu gostei muito desse livro, essa edição da Intrínseca tá maravilhosa. Ele tem umas ilustrações muito legais no começo de cada capítulo, tá bom? E também essas páginas já em roxinho. E eu gostei bastante, eu recomendo demais pra todo mundo. Isso aqui não é só pra criança não, tá, gente? Eu recomendo Coraline pra todo mundo que ainda não leu, porque é uma história maravilhosa. Uma história de fantasia que vale super a pena, independente da sua faixa etária, tá bom? Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou, não se esquece de clicar no joinha, de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não tenha se inscrito. Aqui, de verdade, eu trouxe alguns livros que eles são bem mais fáceis de ser lidos e que tenham bastante diálogo, porque a gente não quer começar lendo por um texto acadêmico, né? A gente quer começar lendo por uma coisa mais dinâmica, para que a gente consiga se sentir bem mais confortável na leitura, certo? Então, se você gostou dessas recomendações, comenta tudo aqui embaixo. Se você já leu algum desses livros ou se você tem interesse em ler algum deles, tá? Me sigam nas minhas redes sociais, que é @cafécomdan, Twitter, Instagram e Twitch. Quero lembrar mais uma vez que os meus links de associados estão aqui embaixo. Então, tem o link da Amazon, Submarino, Americanas e Shoptime. Então, se você for comprar absolutamente qualquer coisa, não precisa ser só livro, tá? Qualquer coisa que você quiser e precisar comprar nesses sites, por favor, utilize meus links, que vocês me ajudam demais mesmo, tá? Bom, e é isso. Agora eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Até lá e tchau!